Seja bem-vindo a mais uma live aqui nesse perfil. Eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre atividades extracurriculares, que são atividades que tu pode fazer na faculdade, além da sala de aula, além daquelas aulas teóricas que tu tem lá e só assiste a aula, só faz as provas e aí não sabe para que tu vai usar aquilo. Então, se tu quer saber como aplicar o conhecimento teórico na prática, fica aqui que eu vou te explicar tudo sobre atividades extracurriculares. Inclusive, se tu não sabe, existem horas mínimas na faculdade para tu fazer essas atividades extracurriculares. E a maioria das pessoas enxerga apenas como um peso. Ah, eu tenho que pegar um certificado de uma palestra, de um curso, para pegar essas horas complementares e tudo mais. Mas saiba que tu pode aprender muito e isso pode te ajudar a enriquecer o currículo e ter um currículo mais atrativo para as empresas quando for procurar estágio, emprego e assim por diante. Então seja bem-vindo e fica aqui para aprender comigo. Se tu tá interessado no assunto, eu imagino que teus colegas também devam estar interessados, então clica no aviãozinho para convidar os colegas, para eles estarem aqui também, aprenderem a importância de fazer atividades extracurriculares, não ficar só nas aulas, porque no afinal das contas todo mundo fica só nas aulas, né? Todo mundo vai lá, assiste as aulas, entrega os trabalhos, faz as provas, e aí quando vê, tipo, todo mundo se forma, todo mundo tem o mesmo diploma. E não é a tua nota que vai te diferenciar, são essas outras cerejinhas do bolo que tu vai colocar no teu currículo, no teu LinkedIn, para chamar a atenção das empresas, certo? Me digam se estão ouvindo tudo bem, se vocês têm alguma dúvida sobre atividades extracurriculares, se vocês têm alguma pergunta, estão aqui só para aprender também, só para ouvir. Fiquem bem à vontade. Bom, acho que eu posso pontuar 3 vantagens muito importantes das atividades extracurriculares, tá? Uma que eu gosto bastante é networking, porque assim, quando tu vai só na aula, às vezes tu nem sabe o nome de todos os colegas, às vezes tu não tem oportunidade de conversar, porque a pessoa chegou um pouco atrasada, teve que sair rapidão, correndo, e aí tu acaba não tendo muito contato com os colegas, tu nem sabe direito quem são os colegas, né? E aí quando tu tá numa atividade extracurricular, tu consegue conversar melhor com os teus colegas, e não só os teus colegas, pessoal de outros semestres e até de outros cursos. Então o teu networking se amplia demais quando tu participa de atividades extracurriculares, certo? Além disso também tem a questão de desenvolver habilidades, tanto comportamentais quanto práticas, porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o conteúdo teórico, porque tá muito chato ali, maçante, tal, muito distante da realidade. Se tu tá numa atividade extracurricular, tu consegue aprender na prática, com exemplos da vida real. Então isso é muito bom. E sem falar nas soft skills, né? Porque aí tu tá ali, tem contato com as pessoas, tem que se comunicar, tem que trabalhar em equipe, né? Tem que negociar, tem que apresentar uma ideia. Tudo isso tu vai desenvolver nas atividades extracurriculares de uma maneira bem potencializada. E outra coisa que muita gente não dá importância é sobre a questão de ter um currículo, de ter um LinkedIn mais chamativo. Porque tem muita gente que chega assim, mas eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei. Aí lá na parte do currículo, na parte do LinkedIn que tem lá a experiência, tá tudo vazio, né? E aí assim, isso não é muito legal. É claro que tu não vai inventar uma experiência se tu não tem essa experiência. Só que se tu fez iniciação científica, se tu fez empresa júnior, tu fez CREA júnior, qualquer uma dessas coisas, tudo isso entra na parte de experiências. E aí é muito válido, é muito interessante que tu tenha isso no teu currículo, que mostra, inclusive, que tu consegue dar conta de mais atividades além das suas aulas, que tu consegue abrir teus horizontes, não ficar ali só dentro da tua caixinha, certo? Porque quando a gente tá na faculdade, né, tipo, a gente já tem uma carga bem pesada. Aí pensa assim, não conseguiu nem dar conta das aulas, como é que vai conseguir dar conta de um estágio? Não, mas a pessoa vai nas aulas, a pessoa faz a monitoria, participa de alguma outra coisa, e aí mostra que ela tem interesse, né, até de conhecer outras áreas, de aplicar o conhecimento. Não, tô só explicando as vantagens.
Eu vou colocar um resumo depois no Telegram, no PDF, então tudo que eu tô falando aqui vai estar no PDF também, certo? E aí vocês podem acompanhar. Bom, quais são os principais tipos de atividades extracurriculares, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas as universidades elas são baseadas em 3 pilares, que são ensino, pesquisa e extensão, certo? Aí a gente tem o ensino, assim, que seria a questão de sala de aula, mas além disso, daquela coisa mais formal, tu pode ter as atividades desempenhadas pelos alunos, não só pelos professores. Então, por exemplo, tu pode fazer monitoria, é uma atividade de ensino que os alunos participam, certo? Aí tu tá ali e o que acontece na monitoria, tá? Tu tem, sei lá, quem tá no primeiro semestre não pode ser monitor, tá? Mas aí tu tá no segundo semestre, aí nas cadeiras do primeiro semestre tu já foi aprovado, então teoricamente tu pode ser monitor das disciplinas do teu primeiro semestre. Aí, pra tu conseguir isso, né, tu vai ter que esperar abrir um edital de monitoria, vai ter lá os requisitos, o professor vai fazer uma seleção e aí tu vai poder participar dessa monitoria, certo? Se talvez não tá aberto, não tem bolsa, tu pode ser monitor voluntário. Tu pode participar dessa monitoria sem ter uma vaga com bolsa, né? Então, fala com o professor, fala, gostei muito dessa disciplina, eu gostaria de ser monitor no próximo semestre, e aí tu pode participar, certo? Outra coisa também, extensão. A gente tem bastante dificuldade de fazer extensão na engenharia, né? Porque às vezes a gente acha que assim, extensão tem que ajudar a sociedade, é o pessoal lá da área da saúde que vai lá medir a pressão, medir o peso dos idosos na praça, sabe? Tipo aquelas coisas assim. Então, na engenharia a gente acha que não tem isso de extensão, né? Mas tem atividades que poderiam ser classificadas como extensão, né? Uma coisa bem comum é a empresa júnior, que é uma associação sem fins lucrativos, né? Mas que funciona mais ou menos como uma empresa. E aí tu tá nessa empresa júnior, tu vai prestar serviço para outras empresas, para outras pessoas, serviço de engenharia. Aí vai ter que ter um engenheiro parceiro ou um professor, alguém para assinar os projetos quando precisa de uma responsabilidade técnica. Mas quem vai negociar com o cliente, que vai fazer a venda, que vai entregar os relatórios, tudo mais, vão ser os alunos que ainda não estão formados. Então é uma ótima oportunidade de tu ter esse contato com a sociedade, de tu ter o contato com o mercado de trabalho e de fazer projetos de engenharia na prática. Isso é muito importante e aí tu pode ter essa oportunidade na empresa júnior. Se vocês conhecem empresa júnior, já ouviram falar na universidade de vocês, me avisem aqui, tá? Se eu tô falando alguma coisa que vocês nunca ouviram falar, gritem também, tá? Além disso, tem várias competições que vocês podem participar, que a gente pode classificar, né, como extensão. As competições mais famosas são as competições da SAE Brasil, SAE Brasil, certo? Essas competições da SAE são variadas, tá? Tem de avião, tem de carro, tem de vários tipos de carro, aí tem elétrico, a combustão, hidrogênio, tem até uma competição de drones, tá? Então, assim, tem várias competições da SAE ou SAE, eu não sei como vocês chamam, tá? E aí vocês podem participar de todo o processo, né? Porque vai ter que ter o projeto, vai ter que ter a fabricação, vai ter que ter a divulgação, buscar patrocínio. Então, é um projeto bem complexo e aí vocês vão lá e participam de uma competição ainda. Tem outras competições estudantis que não são organizadas pela SAE, mas que são famosas, talvez vocês já ouviram falar. Tem, por exemplo, de ponte de macarrão, tipo umas coisas assim, tá? Tem também de competição de futebol de robô, que o pessoal faz. Então, vocês têm que procurar esses eventos, enfim, essas atividades, porque vocês podem trabalhar com isso também, tá? Tem também uma que é de barcos, tá? Que não é organizada pela SAE, mas é bem famosinha também. Tem várias competições que vocês podem participar, porque tu vai ter um projeto de engenharia do início ao fim
e ainda assim vai desenvolver outras características, né? Então procurem essas organizações assim de competições também. Não sei se vocês já ouviram falar dessas competições, né, de várias modalidades. O que vocês acham? Se vocês já tiveram interesse de participar, me avisem aqui. Outra coisa, CREA Júnior. Vocês já ouviram falar de CREA Júnior? Tem alguns estados do Brasil que não tem CREA Júnior, certo? Mas os estados que tem CREA Júnior, vocês podem participar. E aí já vê como é que funciona essa questão de classe profissional desde a faculdade, ter mais contato com engenheiros formados, ter mais contato com o mercado de trabalho, com as empresas. E também existe a possibilidade de, se tu, no teu estado não tem CREA Júnior, tu pode fundar. Imagina só, tu pode se organizar com os outros estudantes, enfim, entrar em contato com o CREA Júnior Nacional e fundar um CREA no teu estado, se tu tem interesse, sabe? Então, são coisas que às vezes a gente acha que é muito distante, eu nunca vou participar disso e tal, porque não é a minha realidade e tal. Mas se tu tem interesse em se envolver com o CREA, com o conselho profissional, já pode começar com o CREA Júnior desde a graduação também, tá? Me avisem aí se vocês conhecem o CREA Júnior, se não conhecem, nunca ouviu falar, se interessaram. Também tem uma outra organização que é bem interessante, que é Engenheiros Sem Fronteiras. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mais comum é Médicos Sem Fronteiras, né? Mas existe Engenheiros Sem Fronteiras, que por exemplo, atende comunidades mais carentes. Não tem água, então vai lá e faz um poço para ter água. Alguma coisa assim, sabe? Tipo de estrutura, de fornecimento de energia, tudo isso, né? Saneamento. Isso é projetos que são desenvolvidos pelos Engenheiros Sem Fronteiras. E aí tem engenheiros formados, mas tem muito estudante de graduação que participa desse Engenheiros Sem Fronteiras. Se vocês têm interesse em fazer essa diferença na comunidade de vocês, na cidade de vocês, procurem os Engenheiros Sem Fronteiras, porque depois é bem fácil de validar isso como horas complementares na faculdade, para vocês terem essas horas e conseguirem, né, ter essa experiência, né, no papel também. Então, Engenheiros Sem Fronteiras é outra coisa interessante também. Não sei se vocês já ouviram falar de PET, que é Programa de Educação Tutorial. Aí o PET faz atividades de pesquisa, ensino e extensão, tá? Então não é uma coisa assim, que eu vou fazer só extensão, que eu vou fazer só ensino e tal. Não sei se na faculdade de vocês tem PET, mas o que o PET costuma fazer, tá? Tem, por exemplo, mini cursos na semana acadêmica, tem algum evento assim para os calouros, né? Aí o PET organiza. Aí pode ter, sei lá, coleta seletiva na universidade, pode ter isso também, tá? Aí pode ter projetos de pesquisa, fazer protótipos, simulações, cursos de softwares, várias coisas que o PET organiza, tá? Vitor, o Engenheiros Sem Fronteiras não é necessariamente ligado a uma faculdade, tá? É uma ONG, tá? E aí tu tem que procurar se tem na tua cidade ou numa cidade próxima e tal. Às vezes tem um Engenheiro Sem Fronteiras que nem tem contato direto com as universidades. Só que é comum que tenha contato direto com as universidades, porque tem muito estudante que participa de forma voluntária, sabe? E aí, assim, tu não precisa, sabe, tipo, ser engenheiro para participar do Engenheiro Sem Fronteiras, né? O nome é assim porque faz alguns projetos de engenharia para ajudar alguma vila que é mais desfavorecida, alguma coisa assim. Tá? E aí é mais nesse sentido, sabe? Mas tu não precisa ser engenheiro, né? E aí é uma ONG, tá? Então pode ser que tenha na tua cidade e tal, mas que não tá ligado à universidade. E enfim, eu acho que não tem em todas as cidades do Brasil, tá? Mas é relativamente comum. Em umas cidades um pouco maiores vocês podem ouvir falar. Mas põe no Google ali, no PDF eu vou colocar alguns links, tá? Dos sites, enfim, redes sociais dessas organizações que vocês podem procurar e podem se informar também, tá? Bom, aí eu falei do PET também. Aí o PET pode ter bolsa, tu pode ganhar bolsa, pode ser de forma voluntária também, mas aí tu vai ter
um grupo de pessoas, vai ter um professor tutor e tu vai ser supervisionado por esse professor nas atividades que tu vai fazer, certo? Além do PET, então, tem iniciação científica, que é bem comum, tá? E às vezes muita gente pensa, mas eu só vou fazer iniciação científica se eu quiser a carreira acadêmica, né? E não necessariamente, porque às vezes tu tá fazendo iniciação científica até pra ver se tu gosta daquele assunto, daquela área, ou pra se aprofundar de alguma coisa que tu viu de maneira mais superficial numa disciplina. E aí a iniciação científica pode ser muito boa também. A iniciação científica tu pode ter bolsa ou tu pode não ter bolsa, tá? Então tu pode ser um bolsista voluntário, que o pessoal chama isso, que é engraçado, né? Bolsista voluntário. Mas enfim, tu pode ser um IC voluntário, pode fazer um trabalho de iniciação científica sem bolsa também. Então tem várias possibilidades na faculdade. Sim, Vitor, tu pode colocar no currículo, pode e deve, e até falei isso na abertura da live. Se tu colocar isso no currículo, assim, de maneira pra tu mostrar que tu teve resultados, que tu realmente trabalhou, que tu não tava lá só, né, marcando presença, eu acredito que é muito válido e ninguém vai te perguntar se tu tinha bolsa ou não tinha bolsa, sabe? O importante são os resultados que tu teve. Aí tu pode dizer assim, eu organizei um evento de tantas pessoas, não sei o que, eu fiz um projeto assim, assim, assado, no prazo do projeto, os resultados financeiros do projeto. Tudo isso vai te agregar bastante e não vai te deixar assim, eu não tenho experiência, eu sou uma pessoa que nunca trabalhou na vida, sabe? Não, por mais que tu não tinha ali a rigidez do mundo corporativo, tu não tinha uma bolsa, mesmo que tu não tivesse bolsa, pode e deve colocar no currículo e no LinkedIn, porque é muito importante, tá? Depois de iniciação científica, o que tem também, tá? Tem diretório acadêmico, centro acadêmico. Em algumas universidades isso é sinônimo assim de arruaça, né? Porque tu tá ali, aí tipo, tem gente que acha que é só coisa de política, sabe? Mas não é isso, tá? Não, assim, tem vários diretórios acadêmicos e centros acadêmicos que são super sérios e eles realmente procuram melhorar a universidade, ali as salas de aulas para os alunos, tá? E sei lá, precisa manutenção aqui, precisa de equipamentos aqui. Eles ajudam a falar para os professores, né, para a coordenação do curso, quais são as necessidades dos alunos, o que está precisando melhorar. Às vezes até tem que mudar aqui o horário de uma disciplina. Pode ser uma demanda que o diretório acadêmico pode levar para a coordenação do curso, sabe? Sabendo conversar é muito interessante. Claro, daí o diretório acadêmico ou o centro acadêmico pode organizar também festas, eventos, coisas assim, e tem debates. Tudo isso é bem interessante e tu tem que administrar, porque tem ali o caixa do diretório acadêmico. A maioria dos diretórios acadêmicos vão vender café, vão vender paçoca, sabe? Sei lá, tem jogo de sinuca às vezes, e aí tem que vender as fichas, coisas assim. Então tem um pouco assim de administrar também a questão de financeira, de pessoas, tem processos seletivos, tudo isso vai te dar a noção de prática que tu não vai ter se ficar só na sala de aula. E mesmo que no diretório acadêmico eu não fiz nada ali de engenharia, porque eu era responsável pelo marketing do diretório acadêmico. Gente, isso vai agregar muito no mercado de trabalho também, nas empresas, certo? Então participem. Gente, com a bolsa é sempre melhor, né? Porque tem aqui o Vitor falou que IC sem bolsa deve ser complicado, porque tu não tem tanto comprometimento, enfim, o professor também não vai te cobrar tanto se tu for um IC voluntário. Mas tem muita gente que faz IC voluntário e que aprende muito, que se compromete, que se responsabiliza e consegue ter ótimos resultados, tá? E é aquela questão, né? Tipo, às vezes tu não tá fazendo nada, então é melhor fazer uma IC voluntária do que continuar sem fazer nada e continuar sem experiência e continuar perdido, sem saber se é aquilo que tu quer fazer, tá? Outra coisa também que tem, associação atlética. E aí é de novo assim, associação atlética não é só da engenharia, então tem os alunos dos outros cursos também.
e aí o pessoal vai lá pra jogar futebol, pra jogar vôlei e tal. Claro, isso é bem interessante e vocês podem participar, mesmo que não tem nada de engenharia lá, eu só vou jogar esportes. Gente, esportes é muito importante para manter a nossa mente sã, a nossa mente funcionando, e tu vai fazer um baita do networking, tu vai conhecer o pessoal dos outros cursos, e tem toda essa questão, vou organizar jogo de futebol, tem que reservar isso, uniforme, não sei o que, a quadra, tudo isso já dá assim uma noção de coisas que tu precisa trabalhar, que são muito interessantes. Eu não sei se tem esse nome de Olimpíadas de Engenharia, tá? Mas tem várias competições das atléticas do Brasil inteiro, o pessoal faz de futsal, de vôlei de praia, de várias coisas, aí, sabe, viaja para outras cidades, outros estados para competir nas atléticas universitárias, e isso é muito interessante, mesmo que tu pense, tipo, o que eu vou fazer lá, só vou jogar futebol. Não, gente, tu vai fazer um baita do networking, é muito válido, e tu vai aprender a ter várias habilidades comportamentais que tu não teria se tu ficasse só ali dentro da sala de aula. Sem falar que praticar esportes é muito bom também, tá? Bom, uma outra coisa que muitos estudantes de engenharia fazem, não sei se vocês já ouviram falar em pré-vestibular popular. Muita gente que faz engenharia tem essa facilidade, né, com matemática, física, química, e aí vira professor voluntário nesses pré-vestibulares populares. Não sei se vocês já ouviram falar, se tem ali na tua cidade ou não tem, mas isso é outra coisa interessante que vocês podem participar se vocês querem ajudar o pessoal do ensino médio, principalmente na pandemia, que não sabe nada de matemática e física, tá? Porque quando a gente chega na engenharia, a gente sofre com a questão de matemática, né? Boa tarde. E aí, o que a gente pode fazer? Ajudar esse pessoal a aprender física, matemática, química e ter essa maior adaptação, assim, essa melhor adaptação quando chegar no curso de engenharia, certo? Então tem várias coisas ali na cidade de vocês, tem outras ONGs que vocês podem participar, sabe? Às vezes, eu vou lá no asilo e tal, cuidar, tipo, dos idosos e tal, vou fazer, sabe aqueles palhaços que vão nos hospitais com criança com câncer? Tu pode participar de tudo isso, sabe? E aí, não tem nada a ver com engenharia, não importa, tu vai se desenvolver como pessoa, como profissional, tu vai fazer networking e tudo isso é importante para tua formação também, tá? A Olimpíadas de Matemática, Física, não tem. Não vai ter isso, não. Eu acho que não tem, né, gente? Nunca ouvi falar se tem isso, tipo, tem o ENAD, né? Tu tem que fazer o ENAD antes de... ou pelo menos uma vez, né, antes de se formar. Normalmente o pessoal faz quando tá entrando, quando tá saindo. Mas eu nunca vi Olimpíada de Matemática e Física entre o pessoal da engenharia. Tem essas competições de esportes mesmo, tá? Que aí, sei lá, qual que é o prêmio lá, tipo uma caixa de cerveja, alguma coisa assim. Tá? Mas tudo isso vale como experiência, tu pode e deve colocar no teu currículo para mostrar que tu assume responsabilidades, que tu tinha uma organização, que tu tinha que cumprir horário, que tu entendia como funcionava a questão de hierarquia. Tudo isso é muito válido e mostra que tu não fica ali só na posição de um estudante passivo que vai ficar ali na sala de aula, não sei o que, fazendo as provas. Porque no final das contas todo mundo vai ter o mesmo diploma. Mesmo o aluno que tirou 6 ou o aluno que tirou 10, todos vão ter o mesmo diploma. O que vai diferenciar não vai ser o diploma. Vai ser o que tu fez de extra ali na tua faculdade. Se tu fez Fórmula SAI, se tu fez empresa júnior, se tu fez iniciação científica, se tu fez PET e assim por diante. E mesmo que seja assim de maneira voluntária, eu acho que tem que quebrar um pouco disso na cabeça. Porque é a oportunidade de tu aprender, de tu ter experiência, tá? Pra tu não sofrer tanto no mercado de trabalho e ter um pouco mais de jogo de cintura quando chegar, assim, porque tu vai estar acostumado a tinha um professor orientador, então agora eu sei como eu tenho que me comportar com o meu supervisor no estágio, tudo mais. Olha só, Larissa, tu tinha que fazer atividades extracurriculares e não cumpriu as horas, e aí tá atrasando tua formatura. Isso é um perigo também, tá? Por isso que começa desde cedo, desde o início do semestre, vai fazendo, vai participando.
Viu, gente? Sempre dá pra consertar, sabe? A não ser que a gente já esteja morto, sempre dá pra consertar. Mas quanto antes a gente cair na real e aprender o que a gente tem que fazer pra ter esse sucesso, pra poder se diferenciar, eu acho que é melhor, certo? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu vou colocar no canal do Telegram o PDF, tá? Semana passada eu falei a senha errada e teve um monte de gente veio me perguntar no direct, tá? Mas a senha dessa semana é pratique, tá? Tipo, no imperativo, assim, praticar no imperativo, pratique, tudo maiúsculo, tá? No sentido, assim, de praticar a teoria que a gente aprendeu em sala de aula, pra gente colocar em prática isso, tá? Então o PDF que eu vou colocar lá no canal do Telegram, a senha é pratique, tá? No sentido de prática, tá? De aplicar o conhecimento, pra vocês lembrarem da senha, certo? Mas se alguém ficar com dúvida da senha, depois me pede no direct, alguma coisa assim. Semana passada eu falei um pouco trocado a senha. Mas tá tudo valendo, tá? Se alguém quiser deixar mais alguma dúvida, mais algum comentário, tá? Se não, vou encerrar. A minha garganta não tá muito boa. Ontem eu fiz live, hoje tô fazendo de novo. Até acho que de repente eu tô com Covid. Mas seguimos a vida, tá? E espero estar 100% em breve. Qualquer coisa, estamos aqui. E clique no coraçãozinho se vocês gostaram da live. Obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer compartilhar esse conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido comigo sobre atividades extracurriculares. Boa tarde e obrigada.